Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de metrologia, né? O último vídeo aí da série, né? Utilizando esse simulador da Mitutoyo, né? A Mitutoyo que é um dos maiores fabricantes da área meteorológica do mundo. E nesse último vídeo a gente vai fazer uma leitura referente a relógio comparador, né? Bom, no caso relógio comparador com resolução de 1/100. E aí o que acontece? Muita gente pergunta de, poxa, aparece lá uma peça padrão e o que é que isso significa? Quando vem essa informação da peça padrão, significa que é a peça padrão onde o relógio foi referenciado, ou seja, onde ele foi zerado, setado, presetado, enfim. Então, é como se você tivesse, deixa eu fazer aqui uma ilustração, como se você tivesse lá a peça padrão, né? O relógio, você zerasse ele ali na peça padrão, né? Então ele vai ficar ali no zero, e ele vai sair da peça padrão para a peça ser verificada, ou seja, uma medição por comparação. E aí, quando ele vai para essa peça ser verificada, você vai ter duas hipóteses, né? Ou três hipóteses, né? Ou a peça verificada está com a mesma medida da peça padrão, exemplo, nesse caso aí que é 45, né? Então, teoricamente, quando você passasse o relógio dessa peça padrão para a peça verificada, o ponteiro ficasse na mesma marcação, significa que a peça verificada ela também está com 45. Né? E aí você teria as duas ações mais comuns. Ou a peça verificada estaria maior ou menor. E aí a gente verifica ali pela diferença com base nessa indicação do relógio. Então vamos lá para a leitura. Né? Então está aqui peça padrão 45, eu vou aqui aproximar, dar um zoom aqui. Ó. Então observa que o ponteiro principal ele saiu do zero e deslocou aqui para a direita. Ou seja, se ele deslocou para a direita, aqui a gente já sabe que a peça verificada ela está maior. Se ele tivesse deslocado para a esquerda, né, ou seja, sentido anti-horário, a peça verificada estaria menor. Então, nesse caso aqui, ela está maior. Tranquilo. O contador de voltas ele não vai ter tanta interferência, porque quando você normalmente vai fazer a medição do relógio de uma peça padrão para verificar outras, né, na sequência, é muito difícil você ter uma variação muito grande. Né? Então, exemplo, é muito difícil que esse ponteiro do contador de voltas, por exemplo, ele venha ultrapassar 1 milímetro. Né? Então, a diferença de 1 milímetro é muito grande para você estar utilizando um relógio comparador. Né? Não seria ali o mais indicado para fazer esse tipo de medição. Né? Diferente de uma análise de alinhamento, né? Utilizando o relógio comparador, aí é outra questão. Né? Mas nesse tipo de medição aqui apresentada no software, né? É muito difícil que o ponteiro, o contador de voltas, ele ultrapasse 1 milímetro. Né? Poderia ultrapassar? Poderia, mas seria muito raro. Né? Então aqui dá para observar ó, que ele saiu do zero e deslocou menos de 1 milímetro. Né? E onde é que a gente vai ter essa informação? Aqui no ponteiro principal, que é onde ele deslocou. Né? Ou seja, o deslocamento dele foi só esse aqui. Foi só esse deslocamento. Né? Ele deslocou menos de 1/10. Né? Então vamos lá para a leitura, né? Aqui no caso. Né? Então, o ponteiro principal ele ultrapassou 1/100, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele já ultrapassou 7 centésimos. Vê que ele está entre o 7 e o 8. Ele está antes do 8. Né? Então, nesse caso aqui, a gente já teria 45 milímetros, 0,07. 45,07. Se por acaso esse ponteiro ele tivesse coincidindo aqui perfeitamente, seria 45,07, mas não é o caso, ele está passando, né, aqui um pouco, mas não está chegando ali no 0,8. Né? Então aqui você já entraria naquela interpretação milesimal. Né? Então, nesse caso aqui, o traço está chegando próximo do 8, de 8 centésimos. Né? Então aqui dá para considerar que ele passou de 5 milésimos. Né? Se você tomar como referência que esse espaço representa 1/100, né? A divisão dividindo por 2 1/100, você vai ter 5 milésimos, mas ele está passando um pouco. Né? Então vou considerar aí 7 milésimos. Então eu teria 45 milímetros e 7 centésimos mais 7 milésimos. Ou seja, a leitura aqui final seria 45,077. Ou seja, 45 milímetros e 77 milésimos de milímetro. Seria a leitura aproximada aqui com esse instrumento, do jeito como está aqui no display. Né? Então, teoricamente, o que isso significa na prática? Que a peça verificada ela está 77 milésimos acima da peça padrão.
né? Ou seja, ele está quase chegando aí a 8 centésimos, né, de diferença de uma peça para outra, né? Então está quase chegando a 1/10, né, de variação, né? Mas ele ali no caso aí estaria aproximadamente 77 milésimos a mais. Bom, vamos testar aqui o resultado, 45,077, né? 45,077, vamos conferir. Ó, tá lá, ó, parabéns, sua resposta está correta. Bom, então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo uma revisão, né, sobre essa parte de interpretação de tabela de tolerância de ajuste. Aqui a gente está justamente com um fragmento de uma tabela dessa referente à tolerância de ajuste. E vamos analisar aqui o seguinte, né? Vamos supor que você tenha uma peça e ela tem essa medida aqui indicada, né? Aqui um eixo, né? E ele venha justamente com essa indicação como está aí, 6H5, né? 6H5. Lembrando, primeiro, que a letra minúscula indica uma peça tipo macho, né? Então, nesse caso aqui, ela faz referência ao eixo, né? Se fosse uma dimensão aparecendo com a letra maiúscula, faria referência a uma peça tipo fêmea. Bom, dito isso, aqui está a indicação da tolerância de ajuste. O primeiro ponto é, aqui a gente tem a referência dos diâmetros. Lembrando que aqui é só um fragmento da tabela, né, na verdade, da tabela, né, que está referenciada à norma de tolerância de ajuste. Então, o primeiro ponto aqui, ele vem com diâmetro nominal de 6. Observa que aqui tem de diâmetro de 3 a 6 milímetros, de diâmetro de 6 a 10 milímetros. Né? Então, aí vem o primeiro ponto. Né? Qual utilizar? O valor à direita, ele representa justamente um limite. Né? Exemplo, vamos supor que você tivesse a medida, né, uma medida hipotética que fosse de 5,99H5. Ou seja, 5,99H5 você utilizaria justamente o valor aqui de cima, né, que ele é de 3 a 6, né, como ele é de 3 a 6, 5,99 está ali antes do 6. Agora o 6 ele representa justamente o limite. Então você deve utilizar o valor na sequência, né? Então o valor na sequência seria justamente esse aqui de baixo. Ou seja, seria o valor de abertura do intervalo. Né? Então aqui você tem um intervalo fechado à direita, né? Ou seja, é o limite, e aqui um valor aberto à esquerda, né? Ou seja, o valor a ser utilizado. E assim sucessivamente. Né? Exemplo, se você tivesse 10H5, você utilizaria o valor da sequência aqui da tabela. Né? Esse 10 aqui ele representaria o limite. Bom, ok, dito isso, né, a gente já sabe que o valor que nos interessa, né, a indicação que nos interessa é justamente esse aqui de baixo. Aqui a gente tem H6 maiúsculo, né, representa lá a peça fêmea, e a montagem vai ser em um H5, que é um elemento com folga. Né? Então, o que nos interessa na interpretação é esse valor aqui, 0 e menos 6. Esses valores eles são milesimais, então é de 0 a menos 6 milésimos. Né? Então, eu coloco aqui de 0 a menos 6 milésimos de milímetro. Né? Então, esse é o valor. Então, a nível de interpretação, o que é que a gente tem, né, aí de informação? Deixa eu apagar aqui. A gente teria, né, esse 6H5, eu vou colocar aqui ao lado. Esse 6H5 tendo como o valor, vou colocar aqui a faixa de intervalo. É a mesma relação de análise, né? Mínimo, máximo, intermediário, campo. Aqui a gente vai verificar só o mínimo e o máximo. O mínimo seria justamente o quê? 6 menos 6 milésimos. Né? 6 menos 6 milésimos de milímetro. Né? Ou seja, daria igual a 5,994. Né? Seria esse aí o valor mínimo da indicação aqui da tolerância. 5,994, né? Ou seja, 994 milésimos de milímetro. E o valor máximo, né? Observa que ele indica aqui o 0. Então você teria 6 mais 0, 6 menos 0, apenas didaticamente. Né? Mas na análise de interpretação da norma, né? O valor aqui máximo seria de fato o 6. Né? Então o valor máximo seria 6 milímetros. Né? Então essa aí é a referência aí de interpretação aí para o valor do 6H5. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dando continuidade no nosso vídeo aqui da parte de metrologia, né? Falando aí sobre a tolerância de ajuste. No último vídeo a gente falou,
né, já trabalhou em cima desse fragmento de tabela, né, utilizando o 6H5, né, ou seja, ligado à parte de referência para eixo, né, utilizando aqui a letra minúscula, e agora a gente vai verificar a interpretação para o valor 6H6, né, aqui indicando aí uma peça tipo fêmea, né, aqui indicando aí um furo na peça. Um detalhe importante, né, quando a gente fala essa relação tipo peça fêmea, tipo macho, não é que especificamente tem que ser eixo e furo, né? Pode ser, são elementos ligados à montagem, né? Pode ser um elemento tipo um canal, né? Como isso aqui, um exemplo. Você pode ter um elemento montado dessa forma, o grande detalhe é só o ajuste mesmo, né? Então você pode ter um elemento como esse aqui, onde vai ter uma peça que vai estar deslizando justamente aí nesse canal e vai precisar de um ajuste, né? Então esse ajuste ele pode vir oriundo da norma, né? de ajuste, né? Então nesse caso aqui a gente teria uma peça indicativa tipo fêmea, né? Que seria justamente a relação do canal, né? E você poderia ter, exemplo, uma chaveta ou algo do tipo, indicando lá uma peça tipo macho. Bom, nesse caso aqui o 6H6, né? Observando aqui na tabela, lembrando, né? A mesma referência que a gente viu na aula passada, né? Tem 6 aqui e 6 aqui. Essa coluna ela representa a referência dos diâmetros, né? Então o que acontece? Esse é intervalo fechado à direita, né? Então, se você, exemplo, tiver 5,99, ele estaria nessa localização. Então, ele vai até o limite do 6, né? Então, ele não chega a tocar no 6. O 6 seria, de fato, esse aqui de baixo, né? Então, 6H6 cruzando aqui a relação, seria justamente aqui esse encontro aqui com essa formação, né? Mais 9 milésimos e 0. Ou seja, como ela é mais 9 milésimos e 0, a gente teria como valor máximo 6, né, mais 0,009, lembrando que é 9 milésimos, né, ou seja, dá 6,009. E o valor mínimo, vou colocar aqui em cima, ele seria 6 menos 0, né, só para ter uma referência didática, então o valor mínimo seria 6 milímetros. Beleza? Então a gente teria o valor máximo 6 milímetros mais 9 milésimos de milímetro e o valor mínimo 6 milímetros. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aí falando sobre rolamentos, né? A gente vai fazer 5 vídeos na sequência, né? Falando sobre esse elemento de máquina, né? E a gente vai falar mais especificamente sobre questão de simbologia, codificações, né? Algumas identificações. A gente já fez vários vídeos, né? Falando sobre rolamento aqui no canal, e a gente vai estar deixando os links, né? Desses vídeos, né? Que a gente já falou, os principais, aí na descrição do vídeo, né? E recomendo um que a gente mostrou passo a passo, né? Referente ao cálculo de carga, né, para análise de rolamento, né? Ou seja, identificar o rolamento com base ali na carga que ele vai estar recebendo. E a gente vai começar falando, né, nesse vídeo agora sobre essa questão, né? Quando a gente vai para uma análise de rolamento, né, é muito comum ficar atento com as seguintes características, né? Referências no que diz respeito à parte geométrica, né, a parte do desenho dele, a característica, né, dimensional. E são características, obviamente, muito importantes, né, mas acaba se tornando uma coisa mais repetitiva, né, principalmente na área da manutenção, né. Antigamente, a questão da montagem e desmontagem, né, ou desmontagem e montagem, né, de rolamentos, né, acabava não tendo tanto cuidado, né, e os rolamentos acabavam perdendo, né, tempo de vida útil, né. E isso melhorou muito aí nos últimos 20 anos, né? Então, não vou dizer que todas as empresas, mas boa parte das empresas, né, que atuam com o setor né, com o setor de manutenção ou atuam com empresas terceirizadas de manutenção ou outras, né, denominações ligadas a ações de manutenção, né, tem um cuidado muito grande com essa questão da troca, né, de como fazer a substituição correta do rolamento, e isso visando aí, né, atingir o maior tempo possível, né, de vida útil do rolamento, né. Só que uma coisa que é muito comum é a substituição do... não vou dizer nem que é comum,
né? Mas o correto a se fazer, obviamente, que é substituir o rolamento pela sua denominação no que diz respeito à codificação específica daquela máquina, daquele equipamento, né? Então, quando você tem lá um rolamento, exemplo, aqui um 6306, né? Você vai ter aqui uma denominação aqui para um rolamento desse tipo. Aqui o que acontece? Obviamente você vai estar substituindo por um com essa mesma nomenclatura, nessa mesma codificação. Só que um detalhe que é importante, né, é entender que quando esses rolamentos eles são aplicados, né, eles têm um objetivo ali, né, referente ao uso. Né? E esses rolamentos eles são elementos de apoio, né? Então eles servem, né, de suporte, né, para eixo, né, para mancal, né, ou vice-versa. E isso aí faz com que eles tenham, né, um papel imprescindível no que diz respeito à carga que eles vão estar recebendo. Né? Dois aspectos importantes, né? A carga, né, e a rotação, né? Vou colocar aqui RPM, né? A rotação que eles vão estar recebendo. Né? Outra característica também que é muito forte na ação de manutenção dos rolamentos é a lubrificação. Né? Essa, assim como a parte de montagem e desmontagem, também melhorou muito nos últimos 20 anos. Né? Então a lubrificação é um fator muito forte. Né? Mas eu volto a repetir que realmente esses dois aspectos aqui, eles muitas vezes não são tão levados em consideração, né? Porque quando você vai fazer a desmontagem, a montagem, o rolamento ele já foi lá projetado, ele já está ali, o mecanismo já foi projetado, o rolamento ele já está ali inserido, então é aquela relação de substituir, garantindo ali, obviamente, a característica do projeto, né? E isso deve de fato ocorrer, né? Mas é importante entender o porquê que aquele rolamento ali específico ele está sendo utilizado. Será que é só por causa da parte dimensional? Né? Esses fatores aqui, como eu falei, carga e RPM, eles têm uma importância muito grande ali para o projeto. Né? Então no descritivo tem um vídeo que a gente... na verdade foram mais de um vídeo, né? Foi mais de um vídeo, onde a gente mostrou aí o cálculo relativo a essa ação de carga. Né, relativo ali ao rolamento. E essa ação da carga, ela muitas vezes vai ser apresentada de uma forma mais simples, referente à condição que o rolamento ele vai ter ali de apoio. Né? Normalmente é a ação que a gente tem. Né? Nesse caso aqui, a gente tem uma representação, né, de um esforço, qual o rolamento ele vai ter como base de apoio a relação radial. Né? Esse termo, principalmente quem está iniciando, né, nessa parte mais industrial, essa parte de montagem, às vezes acaba causando um pouco de confusão, mas quando se fala dessa parte radial, deixa eu até mudar aqui a tela, né, vamos supor aqui que seja o rolamento. Quando se fala na parte radial, está se falando referente ao esforço que ele vai estar sofrendo. E nesse caso, o esforço ele vai ser no diâmetro, né? No diâmetro. Quando a gente fala de uma carga radial, a gente está falando de uma carga referente ali ao diâmetro. Né? Além da carga radial, existe também carga axial, né? Que nesse caso aí vai estar ocorrendo ali na face. Né? E existe também para rolamento a ação mista, né? Principalmente rolamentos cônicos, né? Que fazem essa relação das duas cargas, né? De forma momentânea, obviamente uma mais, outra menos. Né, mas também é comum aí essa ação da carga mista. Né? Então você acaba ficando com a indicação da relação radial, né, relação radial e a relação axial, e também tem a parte mista. Né? Vamos voltar aqui para ficar melhor aqui nas imagens. Então aqui a gente tem as representações, né, indicando aqui a carga radial. Né? Observe essa seta aqui, ela está indicando a relação da carga de aplicação no que diz respeito ao apoio. E aqui a gente tem a indicação da carga também no que diz respeito ao apoio. Se você observar aqui, vou até ampliar, né? Aqui faz a referência para dois elementos. Né? Para dois elementos. Né? Teria, vamos supor que seja um rolamento esse aqui. E tem esse outro aqui, né, ao lado. Né? Se você observar esse outro aqui, observa que tem aqui um ressalto, né, e ele está fazendo esse apoio nessa parte da face aqui do rolamento. Né? Então, fazendo essa ação aí de apoio axial. Né? E aqui nesse caso aqui a gente tem um misto, né, fazendo essa indicação aqui cônica, né, para observar, fazendo essa referência aí de um apoio do tipo misto. Né? No que diz respeito à parte de geometria, né, as principais características levadas em consideração, né, toma como referência o diâmetro externo, né, do rolamento,
né? A gente tem referência no que diz respeito ao diâmetro interno do rolamento. Tem os raios, né, de arredondamento, e tem a espessura dele, que seria aqui no caso a largura, né? Também no descritivo aí desse vídeo, né, tem link de vídeos que a gente já falou sobre rolamento, falando aí sobre essa parte de dimensionamento, a parte também de dilatação térmica, tá bom? Então no próximo vídeo a gente começa a falar sobre a parte de codificação. Valeu!